Ontem teve um tempo aqui, Senhor, que a tua serva, diaconisa Josiane, levantou um clamor, pedindo que o Senhor curasse a igreja, pedindo que o Senhor removesse o esfriamento espiritual da vida da igreja, Senhor. E hoje o Senhor está falando, dentro dessa mobilização espiritual, de que nós precisamos manter a chama acesa, que os profetas, que os levitas, que os sacerdotes, que os nazireus não podem sair da posição. E se eles saíram da posição, eles precisam voltar. Senhor, pega na nossa mão em nome de Jesus, Senhor. Pega na nossa mão em nome de Jesus, Senhor. E nos traz de volta a cada dia, Senhor. Porque nós nos perdemos em detrimento de tantas preocupações, em detrimento de tantos aborrecimentos, em detrimento de tantas coisas que essa vida tão acelerada nos captura, nos arrebata, nos assalta. Mas por favor, Senhor, nós queremos priorizar a presença, Senhor. Nós queremos priorizar a presença, não apenas quando estamos numa reunião como essa, não apenas quando estamos com o microfone na mão, Senhor, ou tocando um instrumento, Senhor, ou aqui na tribuna. Senhor, nós queremos priorizar a presença, Senhor. Ensina-nos a amar a presença, ensina-nos a desejar a presença, Senhor. Tira os outros altares do nosso coração, meu Deus. Tira os altares do nosso coração, Senhor. Os ídolos que nós criamos, Senhor, que muitas das vezes se chama vaidade, resistência, soberba. Deus, remove esses altares. Em nome de Jesus, como tu falou através do profeta Joel, chorem, sacerdotes, chorem, ministros do altar. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos derramar diante da tua presença. Nós queremos nos derramar diante da tua presença, Senhor. Deixa essa noite ser mais uma noite, ser mais um ajuntamento, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos da tua presença, Senhor. Senhor, nós precisamos de tantas outras coisas, fato é. Mas a tua palavra nos diz que tudo começa em ti, Senhor. Tudo começa em ti, Senhor. E nós queremos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, Senhor, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Senhor, ensina-nos, ó Deus, a sermos mais do que o que temos sido na tua presença, Senhor. Porque de repente temos te servido com tão pouco. E às vezes achamos na nossa vaidade que o que estamos fazendo é muito. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que sejamos nazireus de verdade, que sejamos aqueles que vão granjear, que vai granjear aquilo que o Senhor confiou, Senhor. Remove de nós todo o esfriamento que havia na vida desse povo, que a gente vai fazer a leitura agora, em nome de Jesus. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz assim: eu vou ser muito rápido, eu vou honrar essa palavra.
O filho honrará o pai e o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dissestes: em que desprezamos nós o teu nome? Eu quero dar um tema a essa breve palavra. Qual a função de uma igreja sacerdotal? Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você sabe qual é a função de uma igreja sacerdotal? A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa palavra no livro de Malaquias é uma palavra que Deus dirige ao povo, mas Deus chama a atenção em especial aos sacerdotes. Porque o Senhor diz que os sacerdotes, eles deveriam ser guardiões da lei, eles deveriam ser guardiões da verdade. Então, os sacerdotes, eles deveriam ser referência no que tange a ministrar a presença de Deus sobre a vida do povo. Então, se o sacerdote, ele negligenciava no seu ofício, automaticamente o povo declinava. Mas o que o texto de Malaquias diz, que o povo sai do cativeiro e eles estão presos em uma apatia espiritual, eles estão presos em um esfriamento espiritual, e tudo que Deus levanta, tudo que Deus faz no meio deles, eles não conseguem dar a honra que é devida. Diz a Bíblia que Deus levanta Neemias para restaurar as portas, para restaurar os muros, para restaurar a cidade. E diz a Bíblia que diante do feito de Neemias e da equipe que estava com ele, a cidade deixou de ser como um terreno abandonado, cheio de mato, como diz o profeta Miqueias. Aí Deus levanta um homem, aleluia, chamado Ageu, chamado Zorobabel, e convoca o povo a reconstruir o templo. Então aquele templo que estava destruído e a glória que havia naquele templo havia se distanciado de Israel. Diz a Bíblia que quando o templo é construído, como diz o profeta Ageu, o Senhor disse: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então havia glória no meio deles. Diz a Bíblia que quando o culto foi restaurado, Esdras, o sacerdote do Senhor, ele lê o livro da lei, ele começa a cultuar ao Senhor, e diz a Bíblia que o povo se prostra, diz a Bíblia que o povo chora, o povo se derrama, mas pelo que se percebe, isso é um momento, e daqui a pouco eles voltam para o mesmo esfriamento. Aleluia! Você já viu que nos nossos cultos tem aquele pico de euforia? Aleluia! E depois tem aquele pico de esvaziamento. Aleluia! O povo tinha seus momentos de euforia, mas daqui a pouco eles murchavam. E diz a Bíblia que, como se já não bastasse esse esfriamento, a primeira coisa que o povo começa a negligenciar é na falta de honra dos dízimos e das ofertas. O povo começa a deixar de dizimar, o povo começa a deixar de ofertar, porque o dízimo e a oferta não é meramente para suprir a necessidade do templo, mas o dízimo e a oferta é uma forma de tributar ao Senhor com os recursos que Ele está nos dando. Então, como o povo deixa de ofertar ao Senhor, diz a Bíblia que Deus fecha as portas dos céus, e a prosperidade que havia na vida daquele povo começa a diminuir. O produto da terra começa a diminuir. Aleluia! Os animais, quando eles dão cria, eles não dão com aquela quantidade toda. Então, uma decadência financeira se estabelece na nação, e diz a Bíblia que o povo deixou de entregar para o sacerdote a parte
que cabia ao sacerdote. Então o povo deixou de dizimar, ofertar, Deus fechou a porta. Nisso que Deus fecha a porta, o povo já não goza de abastança. Então eles não mais primiciam na vida do sacerdote. Eles não mais ofertam na vida do sacerdote. E o sacerdote, se vendo em necessidades, o que o profeta faz? Ou melhor, o que o sacerdote faz? Ele relaxa no culto. Porque uma das funções do sacerdote não era ser guardião da lei, ensinar a lei ao povo. Então, se o sacerdote está desmotivado, se o sacerdote está desesperançoso, ele não mais cultua com ímpeto, ele não mais entrega o sacrifício no altar como deveria ser entregue. Aí o pouco que chegava até o sacerdote, o que o sacerdote fazia? A oferta deveria se dividir em 3 gomos, vamos dizer assim. A parte que era para Deus, a parte que era para a ação social e a parte que era para suprir a necessidade do sacerdote. Como o sacerdote estava em carências, não que isso justificasse, o que o sacerdote faz? Ele deixa de entregar a oferta devida ao Senhor. E o que ele começa a entregar para o Senhor? Uma oferta, aleluia, de qualquer maneira. Aí o Senhor levanta o profeta Malaquias e diz: sacerdotes, vocês estão me roubando. Aí os sacerdotes dizem: mas Senhor, em que nós estamos te roubando? Porque na visão do sacerdote era mais ou menos assim: Deus deixou que o povo negligenciasse comigo, e agora eu estou negligenciando com o povo, e Deus vem cobrar de mim. Eu quero que você entenda: os seus problemas pessoais não tem nada a ver com a sua adoração ao Senhor. Os seus problemas pessoais não tem nada a ver com a sua vida de entrega ao Senhor. O sacerdote, ele estava tendo dificuldade para separar isso. Ficou só nisso? Se você ler o livro de Malaquias, diz que como o sacerdote negligenciou no culto, negligenciou em trazer a presença do Senhor, o povo se sentiu ainda mais à vontade para fazer o que eles queriam. E o que os homens começaram a fazer? Eles começaram a se separar das suas mulheres. Eles começaram a se divorciar das suas mulheres. E eles começaram a casar com mulheres pagãs. O caos estava instaurado. E a temática é: qual é a função sacerdotal da igreja? A primeira função da igreja, enquanto sacerdote, é mediar a adoração. Diante dessa introdução que eu dei, eu vou correr. O sacerdote, ele era um mediador. Eu coloquei essa frase. Aleluia! A função do sacerdote era representar Deus diante do povo, porque o sacerdote, ele trazia a presença. Amém? Ele colocava a oferta, aleluia, sobre o altar, e Deus derramava o fogo. Aí eu coloquei: o sacerdote, ele representava Deus diante do povo, mas diante de Deus ele representava o povo. Por que diante de Deus ele representava o povo? Porque aquela oferta que o sacerdote colocava sobre o altar, aquela oferta, quem gerava era o povo. Então, diante do povo, o sacerdote representava a Deus, porque ele preparava o ritual e Deus derramava fogo e a glória se manifestava. E a glória se manifestava por causa do sacerdote. Só que aquela oferta que o sacerdote colocava no altar não era dele, era do povo. Então, diante de Deus, o sacerdote representava o povo. Pastor, o que isso tem a ver? Nós, enquanto uma igreja de sacerdotes, nós mediamos a presença através da nossa adoração. Nós atraímos o céu e diante da presença de Deus, nós representamos o povo, porque Deus fala. Uma igreja de sacerdotes é uma igreja que intercede, é uma igreja
que ora, é uma igreja que traz a presença e é uma igreja que leva os problemas diante da presença do Senhor. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você sabia que você é sacerdote? Aleluia! Outra coisa que era a função sacerdotal: o sacerdote, ele inspecionava a oferta. Então uma igreja sacerdotisa, uma igreja de sacerdotes, é uma igreja que busca levar o povo a entender que não é qualquer oferta que Deus recebe, não é qualquer louvor que Deus recebe, não é qualquer culto que Deus recebe. Nós precisamos levar o povo a entender que Deus recebe uma adoração de excelência. Então o sacerdote media a adoração. O sacerdote representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. E o sacerdote, ele inspeciona a oferta. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui agora? Te levando a entender se a sua oferta é uma oferta de verdade, de adoração ao Senhor. Deus pergunta para o profeta, e o profeta pergunta para o sacerdote: se eu sou pai, onde está a minha honra? Uma outra função do sacerdote, eu não estou lendo alguns textos, ele educa o povo na lei. Esse texto eu vou ler, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim de Malaquias: a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, ou seja, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, enquanto sacerdotes, nós representamos o Senhor nessa terra. Pastor, em que momento a igreja se coloca nesse lugar para educar o povo na lei? Vocês sabem que existe os sacerdotes, amém, gente? E existe o sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Era o líder dos sacerdotes. Quando a arca era trazida, aleluia, quem poderia tocar na arca? Somente o sumo sacerdote, porque se qualquer um tocasse na arca, morreria, como se deu com Uzá. O que eu quero fazer você entender? Que enquanto igreja sacerdotal, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos instruir a cada um, no 1 a 1, na lei do Senhor. Mas eu, na qualidade de líder, sumo sacerdote, eu preciso estar neste lugar de reforçar o ensinamento da lei, e eu preciso estar neste lugar de levantar a arca e levar vocês a adorarem o nome do Senhor. Eu quero que hoje, em nome de Jesus Cristo, nessa pequenina palavra, você, igreja, se coloque na posição diante do Senhor. Aleluia! Uma coisa que o sacerdote também fazia, ele julgava alguns crimes e ele dava sentenças de acordo com a lei. Uma igreja sacerdotal não é uma igreja omissa. Qual é o discurso que a gente ouve nos lábios das pessoas? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para confrontar ninguém. Eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém. Se nós somos sacerdotes, Deus nos levantou para chamar a atenção, sim. Mas como assim chamar a atenção? Se utilizando do meu crivo. O que é bom para mim pode não ser bom para você, amigo. O que é bom para você, Camila, pode não ser bom para mim. Então eu não devo julgar ninguém segundo o meu crivo.
mas no diapasão da palavra sim. Eu devo sim julgar o sujeito na lei do Senhor. Então o que significa? Quando esse sacerdote do teu lado dizer: meu irmão, você está falando demais, minha irmã, assim você não deve proceder. Você não tem que olhar para ele como se ele estivesse querendo ser melhor do que você. Você precisa entender que ele está sendo o profeta do Senhor na sua vida. Porque às vezes a gente diz: levanta os profetas, mas a gente quer profeta para colocar a mão no nosso ombro e dizer: porquanto assim diz o Senhor. Esse culto é um culto profético. Cada canção, cada oração, cada palavra que está sendo liberada vem para pinçar as sujeiras de dentro do meu e do seu coração, para que de verdade, como uma igreja sacerdotal, nós venhamos restaurar o altar na presença do Senhor. Antes de Elias clamar fogo do céu, Elias se coloca nesse lugar de sacerdote, como o Senhor permitiu que assim ele estivesse. E como estava o altar? O altar estava quebrado. O altar estava destruído. E Elias pega aquelas 12 pedras, repara aquele altar, coloca o holocausto e clama fogo do céu. Naquele momento, Elias não estava sendo profeta. Naquele momento, Elias estava sendo sacerdote, porque ele estava invocando a presença do Senhor. Então hoje, meu irmão, levante a tua mão e comece a glorificar o Senhor. Santo é o Senhor, 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 santo é o Senhor. O sacerdote media a presença, o sacerdote representa Deus diante do povo, o povo diante de Deus. O sacerdote inspeciona a presença, o sacerdote tem palavra de juízo, o sacerdote ensina a verdade. Quando alguém estava com lepra, o sacerdote era aquele que fazia o papel de médico. Então a igreja também é lugar de cura. A igreja também é lugar de cura. O sacerdote, ele se ocupava dessa posição que Deus havia delegado a ele. Você vai avaliar o sujeito e você vai dar o laudo: curado ou ainda não está curado. Uma igreja sacerdotal é uma igreja que manifesta nos dons de curar. Deus nessa noite está querendo fazer você entender que uma igreja sacerdotal, ela não apenas canta, ela ministra a presença. Ela não apenas ministra a presença, mas ela orienta como essa presença merece adoração. E a igreja não fica só nisso, porque a igreja, como uma sacerdotisa, ela se coloca nesse lugar de ser instrumento de cura. Coloque a mão no ombro dessa pessoa carinhosamente, com todo respeito, e começa ali a profetizar cura para ela. Profetiza aí. Ombro fala de autoridade. Toca no ombro dele e começa a ministrar cura. Você nem sabe o que está passando pela cabeça dela. Você nem sabe se os órgãos dela estão funcionando do direito. Você nem sabe como está a pressão dela. Mas continua com a mão no ombro, porque o Senhor diz na palavra: o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Com a mão no ombro desse sujeito que está do teu lado, você está se colocando nessa posição de uma igreja que entende a sua função como sacerdote, e você não está transferindo unção, você está ministrando cura, você está ministrando a presença do Senhor, você está ministrando resgate
para a gente fechar. Êxodo capítulo 29. Esse texto eu quero que você abra. Êxodo capítulo 29. Aleluia. Êxodo capítulo 29, versículo 20. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, louvado seja Deus, a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Só que Ele não te fez sacerdote de qualquer maneira. Tem um ritual aí. E não adianta nada eu dizer, nós somos uma igreja de sacerdotes e sacerdotisas. Não adianta eu dizer que você é um sacerdote se você não se submeteu ao ritual de consagração. Se eu e você não nos submetermos ao ritual de consagração, você vai dizer, eu sou sacerdote, mas você não vai conseguir fluir como sacerdote. Eu sou uma sacerdotisa, mas você não vai conseguir fluir como uma sacerdotisa. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus, Ele só se move quando eu e você estamos debaixo de um posicionamento. E o que é o posicionamento? É você de verdade saber qual é o seu lugar no reino de Deus. Olha o que o Senhor disse, aleluia, versículo 20: e degolarás o carneiro. Êxodo 29, versículo 20: e degolarás o carneiro, e tomarás do sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre o dedo polegar das suas mãos direitas, e sobre o dedo polegar dos seus pés direitos, e o resto do sangue espalharás sobre o altar em redor. Então, na realidade, o sacerdote, ele precisava ser submetido a um ritual de purificação. O carneiro, antes de ser sacrificado, aleluia, aqueles que estavam sendo iniciados no rito sacerdotal, eles deveriam colocar a mão sobre o animal, que é lebarasto como naragada, e colocar a mão sobre aquele animal. Era como se fosse assim, um esvaziamento de si mesmo. Aleluia. Era como se fosse assim, eu me esvazio, eu transfiro para esse animal tudo que é meu, tudo que é de orgulho, tudo que é de vaidade. Eu estou aqui nesse ritual para deixar claro que eu não serei mais quem eu tenho sido. Eu deixo de ser o Arão, que é irmão, aleluia, aleluia, do meio de Moisés, e eu me levanto em Deus para ser o sacerdote do Senhor. Eu deixo de ser o Henrique, um homem comum, para ser aquele que Deus está levantando, o sacerdote do Senhor. Então, para que você flua como um sacerdote, para que a igreja flua no seu ministério sacerdotal, a igreja precisa deixar de ser o que todos esperam que aquela igreja seja, e a igreja precisa se posicionar para entender qual é o lugar dela no reino. Pastor, toda igreja tem a mesma missão. Não, meu irmão, toda igreja tem uma alma, toda igreja tem uma identidade profética. O que vai ser comum em todas as igrejas é que as igrejas evangélicas, elas terão a palavra como parâmetro. Aleluia! Agora, cada igreja tem uma identidade. Eu acho que um exemplo muito clássico, nós tivemos aqui o Henrique Nascimento louvando. Nós tivemos aqui, aleluia,
o pessoal ali do Ministério Apostólico Deus é Fiel louvando. Nós tivemos o Rafael louvando aqui da Anatote. Nós tivemos o Hugo louvando. Nós tivemos a Camila louvando. Esqueci alguém? Eles fluíram da mesma maneira. Eles adoraram da mesma maneira. Sabe o que é isso, meu irmão? Identidade profética. Todos nós temos uma identidade profética e a igreja não. E quando que a igreja deixa de ocupar o seu lugar de sacerdote? Porque Deus, Ele não entregou, aleluia, esse terreno aqui, Rua Registro 107, Senador Camará, Ele não entregou esse terreno, aleluia, para o Ministério Anatote, para que aqui fosse refúgio em Cristo. Para que aqui fosse a Metodista Ortodoxa de Guerra. Para que aqui fosse a Assembleia aqui do lado, que aqui fosse a Casa da Bênção, ou que aqui fosse a Presbiteriana. Essa igreja é uma igreja de sacerdotes, e essa igreja tem uma identidade. Você pode levantar as mãos e dar glória. Sabe por quê? A igreja não flui como sacerdote, porque a igreja quer ser o sacerdote A, quer ser o sacerdote B, quer ser o sacerdote D. A igreja precisa entender qual é o fluir de Deus para ela. A igreja, o Ministério Anatote, hoje nós estamos nesse encontro, aleluia, nesse congresso de adoração e de intercessão. E hoje Deus diz: Ministério Anatote, onde está a minha honra? Aí talvez você está, mas pastor, a gente adora, a gente canta música de honra. Sabe o que o Espírito ministrou ao meu espírito? Que uma igreja sacerdotal e que honra o Senhor da igreja é uma igreja que entende como ela deve fluir, uma igreja que entende como ela deve fluir. Esse ministério não pode ser cópia e um pouco de tudo. Esse ministério precisa entender a sua identidade. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e vai se colocando de pé e diga para ela: você não é Xerox, você é matriz. Diga mais uma vez: você não é Xerox, você é matriz. Oh, de repente, você como pregador, você está sendo Xerox. De repente, como adorador, você está sendo Xerox. De repente, como Zé Frim das Candonga, você está sendo Xerox. Deus não te chamou para ser Xerox, Deus te chamou para ser matriz. Então hoje se abra Ministério do Senhor, se abra Igreja do Senhor e busque saber. Deus, vem só, eu sou sacerdote, mas como tu queres que eu flua? O sangue do carneiro, depois de degolado, querebarácia, era passado sangue na orelha direita do sacerdote, no polegar, na mão direita, no polegar do pé direito. Pastor, que bobeira é essa? Isso não é bobeira, isso é uma condução profética. Nós, enquanto Xerox, ouvimos todo mundo. Depois que você entende a sua posição enquanto sacerdote, você vai abrir o seu ouvido para ouvir o Senhor. Deus falava no ouvido do sacerdote. Mas pastor, se, aleluia, havia o sumo sacerdote, então quer dizer que o sacerdote não deveria
precisa ouvir o sumo sacerdote, sim, porque a voz do seu sacerdote é a voz de Deus para a sua vida. Para de ficar ouvindo outros. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser temperado. Deus já ungiu a tua orelha direita e você já entendeu como sacerdote, como você deve se posicionar. Aleluia! E ungir os pés. Fala de caminhada. Fala de caminhada. Deus separou a tribo de Levi como uma tribo de sacerdotes. E o Senhor disse: vocês não receberão herança, porque a herança de vocês será eu, o Senhor. Eu serei o sustento de vocês. Eu serei o sustento de vocês. Então, aleluia, o polegar direito dos pés sendo ungido é o Senhor dizendo: caminhe na direção da presença. Sacerdotes, caminhem na direção da presença. Pastor, o Senhor não está me dizendo nada. Pior que eu estou dizendo. Será que você tem caminhado na direção da presença? Você tem jejuado? Você tem orado? Como tem sido a sua vida de intimidade na presença do Senhor? Sabe o que o Espírito está falando ao meu coração nessa noite? Henrique, tem corações de pedra neste lugar, que deixaram de ouvir a minha voz, que deixaram de ser suscetíveis ao meu Espírito por causa de decepções. Mas hoje, rompa com as decepções e volte para esse lugar da inocência. Polegar das mãos direitas para a gente terminar. Mãos falam de trabalho. Mãos falam daquilo que eu vou dedicar ao Senhor. Se a sua mão, se o seu polegar direito está marcado com sangue, significa que você está limpo. Então o que você vai entregar à igreja não pode ser defeituoso. O que você vai entregar, eu já estou parando aqui. O que você vai entregar não pode ser defeituoso. Aí o Senhor perguntou para os sacerdotes: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Sabe por que Deus confrontou os sacerdotes dessa maneira? Porque o povo, quando o prefeito chegava na casa deles, quando uma pessoa nobre chegava na casa deles, sabe o que eles reservavam? O melhor. Mas aí, para o Senhor, eles estavam apresentando qualquer coisa. Vamos orar ao Senhor. Mas ser encerrado com uma canção. Feche os seus olhos. Toque uma canção aí nesses instrumentos. Sem voz. Feche os seus olhos, igreja. Esse é um tempo de cura. Esse é um tempo de cura. Apaga as luzes da igreja. Deixa só essa principal aqui acesa. Feche os seus olhos. Eu quero orar por essa igreja que entendeu o seu lugar como sacerdote. Deus falou para nós que esse ano de 2023 seria um ano de uma nova estação. E a nova estação é um novo tempo. E hoje Deus está dizendo para mim e para você: louvor da igreja Anatote. Vocês são sacerdotes. Vocês não são cherubins. Vocês são matriz. Pastor, a gente sempre se inspira em alguém, é verdade. Isso é perfeito. Isso é justo. Isso é de Deus. Se inspirar em alguém, mas imitar esse alguém, não. A gente precisa imitar a idoneidade
o caráter. Se ele levanta a mão, eu vou levantar. Se ele falou em línguas, eu vou falar. Se ele fez o mielisma, a firula, eu vou fazer. Se ele deu salto, se ele falou palavras-chave e alguém chorou, alguém babou, alguém pulou no poder, eu vou fazer a mesma coisa. Somos uma igreja de sacerdotes. Somos uma igreja de sacerdotes. Somos uma igreja de sacerdotes. Você que está aqui, meu amado, você é um sacerdote da presença do Senhor. E hoje Deus te convida a levantar a arca. Deus te convida a levantar a arca. E levantar a arca é levantar a presença na sua vida. Diga para Deus aí, Senhor, como sacerdote eu quero curar, Senhor. Como sacerdote eu quero ter palavra de verdade para ser instrumento de cura para a vida de outras pessoas. Senhor, como sacerdote eu quero discipular, eu quero fazer discípulos. Eu quero, Deus, gerar outras vidas. Eu não quero ser uma árvore, Senhor. Eu quero gerar outras vidas na lei do Senhor. Como sacerdote, Pai, eu quero mediar com a presença. Você já viu que o louvor dentro da igreja, ele tem um espaço de tempo bem relevante. Labará, chorabaraia. Esse espaço de tempo relevante que o ministro de louvor tem, meu irmão, não é para você se exibir, não é para você ali enfeitar o pavão. O sacerdote é mediador da presença. Então, se o sacerdote é mediador da presença, ele se consagra, ele busca, ele jejua, ele tem Deus. E quando ele abre a boca, ele não precisa forçar a barra. A presença flui. Eu não estou dizendo que você que teve a oportunidade de forçar a barra, mas eu quero hoje fazer você entender que você não é chefe. Você é matriz. Que o sangue do Cordeiro toque agora na tua orelha direita. Senhor, tem tanto tempo que eu não te ouço na madrugada. Senhor, tem tanto tempo que eu não te ouço na madrugada. Recebe essa marca do sangue na tua orelha. Deus está te dando esse tapão que Lili te colocou. Deus está te dando esse tapão que Lili te colocou no teu ouvido. E você hoje vai ouvir a voz. Aqui você ouviu, mas você vai ouvir em casa. Se a tua caminhada tem sido para um buraco, Deus hoje está desviando o teu caminho. Se você, meu irmão, tem apresentado alguma coisa defeituosa, Deus está levando unção nas tuas mãos agora. E eu e você vamos apresentar diante do Senhor um fruto agradável, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, Senhor. Eu quero colocar a vida dessa igreja nas tuas mãos. Diante dessa palavra, tu nos fez entender que, como sacerdotes, nós ministramos a presença para o povo. E nós também, Senhor, nos colocamos neste lugar de levar o povo a ti, Senhor. Através da oração, através da adoração, Senhor. Senhor.
colocada na sua boca. E o Senhor está me fazendo lembrar agora dessa história. Senhor, se o diabo, como aconteceu na vida da escrava Anastácia, seus senhores, seus algozes colocaram mordaça na sua boca. Se no reino do Espírito o diabo colocou mordaça na boca de profetas nessa noite, e por isso eles não profetizam mais, por isso eles não têm visão mais, arranca a mordaça da boca desses profetas. Uma igreja sacerdotal é uma igreja que flui no profético. Arranca a mordaça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, uma igreja sacerdotal ministra a cura. Ministra a cura. E não é doente. Na autoridade que é no nome de Jesus, toda doença espiritual saia da nossa vida. Inconstância, esfriamento, murmuração, pecado incubado, em nome de Jesus, como diz o apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados, e o sangue de Jesus nos purifica. Nós queremos ser curados para curar. Toca nesse homem, cura ele. Talvez na sua moralidade, talvez na sua vida financeira, talvez na sua relação de deslealdade com a sua liderança. Cura esse sacerdote, porque ele precisa ser curado. Para curar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, restaura, Senhor, a tua presença, porque a partir de hoje nos levantaremos, não como uma chance que vai fazer o que todo mundo faz, que vai seguir os modelos que dão certo, que vão fazer o que todos estão fazendo para terem os mesmos resultados. Não, Senhor. Não, Senhor. Nós queremos, como sacerdotes, ocupar esse lugar que tu tens para nós. E cada um de nós fluirá. Cada um de nós fluirá. Cada um de nós decolará. Cada um de nós vai ser excelente. Porque no afã, Senhor, de fazer o certo, estamos fazendo tudo errado. Davi, no afã de fazer o certo, ele fez tudo errado ao transportar a arca naquela carroça. No afã de fazer o certo, Davi fez tudo errado. E a presença que era para abençoar, aquela presença matou Uzá. Quando nós não discernimos a presença em nada é a mesma coisa, como se deu na casa de Abinadab. Mas quando a presença chegou na casa daquele geteu chamado Obed-edom, aquele homem não era um sumo sacerdote,
sacerdote, mas ele se abriu para reverenciar aquela presença. E quando ele reverencia aquela presença, ele não é sacerdote, mas naquele momento ele exerce o ofício de sacerdote. Ele era um geteu, então ele não sabia muito bem o que o sacerdote fazia, mas a sinceridade, Camila, do coração de Obed-Edom perfumou aquela casa. A sinceridade de Obed-Edom chamou a atenção daquela presença. Obed-Edom, ele nem pôde ser Xerox, porque ele não tinha nenhuma referência, nenhum parâmetro. Ele só tinha, grava isso, uma vontade de reverenciar aquela presença. Diga comigo, eu sou sacerdote. Diga mais forte, eu sou sacerdote. Segura aí, sabe o que eu quero te dizer? Que o que você precisa é desejar essa presença. E as demais coisas, Deus vai se encarregar de fazer. A arca não ficou ali 30 anos, 20 anos. Ela ficou ali 3 meses. E nesse curto período de tempo, a arca, a presença, mudou a casa de Obed-Edom. Mudou a vida de Obed-Edom. Ministros que ministrem a presença, que ministram a presença, valorem a presença, e a presença vai mudar tudo em você. E essa presença mudando tudo em você, essa presença vai usar você para mudar a vida de muitas pessoas. Que essa igreja, que cada ministério aqui representado entenda: você é um sacerdote. E se a presença se manifestar em você e através de você, essa presença mudará tudo ao seu redor. Adore o Senhor nesta noite. O próprio ar. Vamos para casa. Sem tua graça, o que seria? Só que agora você já entendeu. Pois o bem que eu quero fazer eu faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que totalmente a meu interior eu desejo viver. Tu és o meu. Então eu quero ser a sua casa, sacerdote.